Irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler da palavra do Senhor vai destacar na narrativa o início da peregrinação de Isaac. E o texto ele começa dizendo que houve na terra uma fome, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. É difícil pregar sobre Isaac sem antes falar sobre Abraão. E quando eu olho para este texto, eu entendo que o texto começa narrando um momento de dificuldade no início da caminhada de Isaac. Só que enfrentar dificuldades não é algo que começou a acontecer hoje ou ontem. Isso vem desde os primórdios. Desde a criação do mundo, onde o homem pecou, entrou as dificuldades sobre a vida do ser humano. E o texto que nós acabamos de ler está destacando que assim como veio nos dias de Isaac uma grande fome, também esta mesma fome veio nos dias de Abraão, seu pai. E é interessante que eu enxergo muitas características da vida de Abraão, da vida de Isaac. Ele teve que peregrinar nas mesmas terras que seu pai peregrinou. Nós sabemos que Abraão, ele era filho de Terá, e ele morava na terra de dos caldeus, uma terra onde era rica, aleluia, em tudo quanto era tipo de minério, tudo quanto era tipo de ouro, diamante, pedras preciosas, tinha naquela terra. E Deus agora vai olhar para Abraão e ele vai dizer: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que Deus ele vai trabalhar na vida de Abraão é ensinar Abraão a exercitar a sua fé. Aleluia! Abraão vai ter que sair tendo uma diretriz de Deus, mas sem Deus mostrar a localidade que Deus vai lhe entregar. E Abraão agora ele está, aleluia, já um homem avançado em idade. E Deus, além de falar para ele: olha, você não vai só para uma terra que eu te mostrarei, eu farei de ti pai de uma grande nação. O nome de Abraão antigamente era Abrão, ou seja, pai de nação. E quando Deus chama Abraão, ele faz promessa, Deus vai colocar o seu nome de Abraão, que é pai de grande nação. Aleluia! E o texto a qual nós acabamos de ler vai narrar um pouquinho da peregrinação de Isaac. Aleluia! Mas Abraão passou pelo mesmo propósito que Isaac, porque independente da situação que você está vivendo hoje, a promessa que Deus fez sobre a sua vida ontem permanece de pé. Talvez você já se esqueceu da promessa que Deus me fez, mas a promessa do Senhor permanece de pé. Aleluia! E quando eu olho para esse texto, Isaac agora ele vai se encontrar em uma grande dificuldade. Porque nós sabemos, irmãos, quem é pai de família sabe, quem é mãe de família sabe, quem sustenta uma casa sabe o quão difícil é passar pela situação de um aperto financeiro. Que dirá agora, meu presbítero, passar por uma situação que veio sobre toda a terra, a fome. Talvez você já pode ter se frustrado uma certa feita, por o teu filho olhar para você e pedir um Danone e você não ter para dar. Talvez ele pediu um biscoito e você não ter para dar. Talvez ele pediu uma roupa e você não ter para dar. Então assim, coisas mínimas nos dias de hoje que nós vivenciamos. Mas naquela época era uma fome que veio sobre a terra de tal maneira, aleluia, que o povo agora começou a perecer e padecer. Só que uma coisa eu entendo, missionária Raquel, às vezes algumas crises precisam ser levantadas para que o povo venha começar a se movimentar. Talvez você ainda não está entendendo, calma, você vai entender essa
mediante a obediência do povo. Então, quando o povo entrava em um declínio espiritual, Deus dizia: eu não preciso matar, eu não preciso ferir, eu só preciso cerrar o céu, porque se não descer a chuva em tempo, e fora de tempo não molha a semente não germina, a semente não frutifica, o povo começa a padecer necessidades. Aleluia. Então é simples entender do que se tratava essa fome. O povo plantava, mas não havia chuva. Aleluia. O texto é simples, porque, pastor, qual era a maior necessidade de Isaac naquela época? Já estou adiantando um pouco. Era a água. Então eu consigo identificar que se não tem chuva, automaticamente não tem água para molhar as plantações. Aleluia. Só que agora, no meio dessa grande crise, aleluia, assim como Elias, como eu estava dizendo, que Deus falou: acampa ao lado do ribeiro de Querite. E Elias está ao lado do ribeiro de Querite. E ali ele está sendo sustentado, presbítero Carlos, pelos corvos. Os corvos lhe traziam pão e carne, e Elias bebia no ribeiro de Querite. Só que em determinado tempo o ribeiro vai secar-se, para que Elias venha se movimentar. Talvez você ainda não está entendendo. Tem algumas crises que se levantam sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque Deus quer nos dar uma diretriz para caminharmos em direção ao propósito. Só que a palavra de Deus vai dizer que Isaac se levanta para ir peregrinar no Egito, mas o grandão da Galileia se levanta, o evangelista Rafael, e diz para ele: Isaac, não desça ao Egito, mas permaneça na terra de Gerar. Cadê você que vai permanecer na terra de Gerar? Independente da crise, da situação, o grandão está dizendo para mim, para você: não desce para o Egito. Vai apertar um pouquinho. Independente da situação, não volta para o Egito, mas permanece aonde eu te orientar. A dificuldade que Isaac estava vivenciando não era algo novo. Já havia acontecido na vida do seu pai. E uma das estratégias de Abraão foi peregrinar no Egito. Mas na vida de Isaac, Deus falou: não, Isaac, não desce ao Egito, mas permaneça na terra que eu te ordenar. Agora Isaac, ele vai se levantar e ele vai para a terra de Gerar. E no decorrer desta situação, Isaac chegando na terra de Gerar, ele vai peregrinar nesta terra. A palavra peregrinar nesta terra, uma pessoa que é peregrina, ela, posso te dizer que ela não está em uma situação de conforto, porque essa pessoa, hoje eu estou praticamente na minha casa, mas quando eu não estou na minha casa eu me sinto desconfortável. Muitas das vezes eu posso até mesmo me sentir, como eu posso dizer, um termo correto, eu não vou dizer sem a proteção, porque ele tinha a proteção de Deus, mas ele estava numa terra estranha, tanto que ele sentiu medo, missionário Raquel. Ele está numa terra peregrinando. Quando ele chega naquela terra, ele tinha uma esposa muito bonita. Perceba que as mesmas coisas que aconteceram na vida de Abraão, aconteceram na vida de Isaac. Quando Abraão chega lá também na terra do Egito, ele vai dizer que Sara é tua irmã, porque ele tinha medo que os homens daquela terra viessem querer tomar Sara por sua mulher e viessem matar a Abraão. Agora Isaac, ele vai ter a mesma estratégia que seu pai. Só que eu entendo uma coisa: Deus não opera na mentira. Deus não opera em algo que não é verdade, porque acabou de ser ministrado aqui que Ele é a verdade, aleluia. E Deus vai começar a ensinar para Isaac: Isaac, você não precisa mentir, porque aquilo que está em oculto eu trago a realidade. Aí o texto vai dizer: eu tenho que correr, que a hora vou e a pastora não gosta que eu passo na hora. Aí o texto vai dizer agora que Isaac, em determinado momento, ele está brincando com a sua esposa dentro de casa. Aí o rei, aleluia, chamado, aleluia, Abimeleque, ele vai passar diante da janela de Isaac. E ele vai observar uma situação diferente.
vai observar uma brincadeira entre Isaac e Rebeca, mas aquela brincadeira não era brincadeira de irmãos. Aí ele vai chamar a atenção de Isaac e ele vai dizer: olha, Isaac, o que tu fizeste? Por que você mentiu a nós? Essa mulher de fato não é tua irmã, mas ela é tua mulher. Talvez qualquer um homem aqui poderia facilmente se deitar com ela. Só que eu entendo uma coisa: uma pequena mentirinha de Isaac expôs a sua casa ao risco. Aleluia! Porque Abimeleque vai dizer para ele: qualquer um facilmente poderia se deitar com a sua mulher. Mas no momento em que Deus traz a revelação, por que Abimeleque estaria olhando pela janela de um casal? Aleluia! Aleluia! Ele já estava intencionado naquela mulher, mas quando ele vai na direção da casa de Isaac, Deus traz a revelação, aquilo que está no oculto. Aleluia! Olha para esse crente que está do seu lado e fala: Deus ainda traz revelação, aquilo que está no oculto. Aleluia! Eu creio, aleluia, que eu estou diante de uma igreja que ainda crê que ele revela, ainda crê que ele mostra, ainda crê que ele fala. Aleluia! Aí Abimeleque agora vai confrontar Isaac, e Isaac vai dizer para ele: eu fiquei com medo, porque a minha mulher ela é muito formosa, e o meu medo era que vocês viessem querer a minha mulher para vocês e viessem tomar ela de mim e me matar. A preocupação maior dele, missionária Raquel, era com o seu próprio bico, não era com a esposa. Aleluia! Oh Espírito Santo! Ele estava olhando apenas para o próprio lado dele e não vendo a exposição em que ele estava deixando a sua casa. Mas Deus entrou, porque Deus não trabalha torto para acertar depois. Deus começa trabalhando, aleluia, pelas linhas corretas, aleluia. Ele vai começar a dizer para Isaac: Isaac, eu quero operar na tua vida, mas primeiro você precisa sair da mentira. Ai, 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 ai. Isso é um tipo de palavra que muitas das vezes não consegue arrancar a glória que está agarrado na nossa garganta. Mas a minha preocupação não é trazer você aqui no próximo culto, é colocar a sua alma lá em cima comigo e com a igreja no céu juntamente com ele. Aleluia! Aí ele agora, Abimeleque, ele vai dar uma ordem àquele povo: olha, ninguém toca em Isaac nem na sua esposa. Aí o texto, eu vou correr para a gente ganhar tempo, vai dizer que naquele mesmo ano Isaac começa a semear naquela terra. Fala para alguém que está do seu lado: mas não estava chovendo. Mas Isaac começa a semear, porque um dos nossos maiores erros hoje é querer tomar uma atitude quando a gente vê um sinal de chuva. Se não tiver sinal de chuva, a missionária Raquel não toma uma atitude. Aleluia! Mas Isaac, ele vai ser na contramão do sistema, e ele vai começar, o próprio texto vai dizer que naquele mesmo ano, diácono Samuel, Isaac colheu 100 vezes mais. Aleluia! Isaac agora começou a crescer, e aquele povo agora começou a olhar Isaac com outros olhos. Porque você quer conhecer quem está do seu lado mesmo é quando Deus começa a te exaltar. Se essa pessoa permanece do seu lado, ela realmente é de Deus na tua vida. Agora, quando Deus começa a te exaltar, essa pessoa começa a se levantar contra a sua vida, não é pessoa para estar do seu lado. Tenha certeza disso. Aleluia! Se é uma amizade que está te afastando, não consegue entender o propósito que Deus tem sobre a tua vida, aleluia, não é uma amizade sincera. Aleluia! Agora Isaac, ele vai começar, Tiago Alencar, a crescer dentro desta terra. Uma terra improvável, irmã Ana Paula, aonde ninguém estava crescendo, estava um caos instalado, mas Isaac está crescendo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Percebe que não é o tempo, não é a terra, não é o lugar, mas é a obediência ao que Deus está falando. Aleluia! É a obediência àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Aleluia! Glória a Jesus! Por que Isaac está prosperando? Porque Isaac não coloca o pé onde ele quer, ele coloca o pé onde Deus manda. Ele coloca o pé onde Deus manda. Senhor, se tu colocar o pé primeiro, eu coloco o pé depois. Aleluia! E agora o povo vai se levantar contra Isaac e vai dizer: olha,
sai do nosso meio porque tu tem se tornado grande e tu já está ficando maior do que nós. Isaac agora ele vai ter uma estratégia. E no meio daquela caminhada toda, todo esse processo que ele está vivendo, Raíssa, ele vai se lembrar que os filisteus entulharam os poços de seu pai. Talvez Isaac poderia falar: aquele poço já não deve nem ter mais água. Vou cavar aquele poço de novo para quê? Só que algo ardia dentro do seu coração de uma maneira diferente e mandava ele cavar, sabendo a pau. E agora Isaac começa a desentulhar os poços que seu pai cavou. E o texto que nós lemos vai dizer que Isaac vai dar os mesmos nomes que seu pai Abraão lhe deu. Sabe por quê, missionária Raquel? A promessa não mudou sobre a tua vida, ela permanece de pé. Aleluia. E agora ele está cavando os poços que seu pai cavou. O primeiro poço que ele vai cavar é conhecido como o Poço de Ezequiel. Foi pregado aqui com muita ousadia pelo diácono Rogério. O Poço de Ezequiel me chamou muita atenção, missionária Raquel, porque eu nunca tinha visto o poço. A visão de que o poço trouxe contenda, o poço trouxe discussão, o poço trouxe confusão. E quando eu olho para este texto, Isaac agora ele vai cavar esse poço. E na primeira discussão que tem, Isaac diz para os pastores de Gerar, eles dizem: essa água é nossa, esse poço é nosso. Isaac poderia falar: quem cavou foi meu pai, quem guiou foi Deus, então o poço é meu. Mas Isaac entende uma coisa: quem tem promessa não precisa brigar por pouca coisa, porque maior é aquele que te chamou, fiel é aquele que te fez a promessa para garantir sobre a tua vida. Eu não vou brigar por causa de mim nada, porque eu tenho a fonte de água viva. Aleluia! Eu tenho a promessa do Eterno sobre a minha vida. Eu não dependo de cenário. Se vocês dependem de cenário, eu não dependo de cenário. Eu não dependo de igreja cheia para sentir a presença. Se tem um, eu sinto. Se tem 10, eu sinto. Se tem... Aleluia! Eu sinto a presença, porque eu vivo pela fonte da vida eterna que jorra dentro de mim. Aí, aleluia, Isaac vai dizer: eu tenho promessa, pode ficar com a fonte. Ele vai para a segunda e vai cavar, já estou terminando. A segunda é Sitna. E também vão contender com Isaac, diácono Alencar, por Sitna. Isaac vai abrir mão mais uma vez. E quando Isaac abre mão mais uma vez, ele vai para o terceiro poço, que é conhecido como Rehobote. E ele vai dizer: aqui não teve contenda, porque o Senhor nos alargou essa terra. Eu vou repetir algo de Deus para a tua vida. Talvez você está perdendo, aleluia, tempo, desperdiçando tempo, aleluia, em água de contenda, aleluia, em Ezequiel. E Deus tem Rehobote para a tua vida. Deus tem algo muito maior do que a tua expectativa, preparado para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família, para a tua vida. Aleluia. O problema então, missionária Raquel, não é chegar na crise. Vou resumir a pregação. O problema é quando chegar na crise, eu sentir o mesmo desejo de descer ao Egito, ou seja, está se levantando a luta na minha casa, não vou mais para o culto, vou chutar o pau da barraca, vou entregar o departamento, vou entregar a carteirinha de Deus, porque eu não quero mais. É Deus dizendo: ei, você não vai precisar descer ao Egito, porque eu tenho, aleluia, uma fonte preparada para a tua casa, aleluia. Eu tenho um grande preparado para a tua vida. Aleluia! Então o Deus que revela é o Deus que dá a direção. Habita em Gerar. Eu acho interessante, porque eu me fiz essa pergunta no outro dia e falei: Senhor, se esses poços eram tão importantes, por que entulharam esses poços? Eles estavam vivendo um momento de seca. O rio desceu.
E quando o rio desceu, a situação apertou. Porque tem pessoa que é assim. Quando o rio seca, ela lembra do poço. Vou repetir de novo. Acho que não foi não, mas se a gente der um tranco, eu acho que não. Tem pessoa que quando o rio seca, lembra do poço, missionário aqui. Porque o poço só vai fazer sentido para mim que ele é necessário quando o rio seca. Aí eu lembro da oração, aí eu lembro da consagração, aí eu lembro do jejum, aí eu lembro do culto nos lares. Aleluia, oh glória a Jesus, aleluia. Não espere o rio descer o nível para você se lembrar do poço, aleluia. É sinal de gratidão, sabe? Às vezes, quando não tem o rio, eu pulo no poço, mas quando chega o rio, eu esqueço o poço. Aí eu vou tacar em tudo dentro do poço, porque o poço para mim já parece mais não ser necessário. Só que o Eclesiastes vai dizer que tem um tempo para todos os propósitos. Hoje o rio está lá em cima, mas amanhã ele pode estar lá embaixo de novo, e você vai precisar do poço. Aí eu vou precisar do poço. E aí, vai tacar em tudo no poço? Tem um ditado no mundo aí que diz: nunca cuspa no prato que você comeu. Porque às vezes a gente acha que a gente não depende de ninguém, missionário. As pessoas hoje são como recursos sobre a nossa vida. Aleluia. E nós estamos falando de semeadura, caminho para o fim. Isaac semeou, e o texto vai dizer que naquele mesmo ano Isaac colheu 100 vezes mais. Naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Eu estava olhando esse texto com muito carinho, analisando, e eu percebi que às vezes a gente está orando, mas a nossa fé está tão baixa que a gente está orando, mas está pensando que ou não vai acontecer, ou vai acontecer muito lá na frente, sabe, Raíssa? E talvez Deus está querendo fazer na nossa vida para ontem. Ó, ele semeou, missionária Raquel, e colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano. Pastor, por que o senhor está falando de semente? Porque você tem duas sementes hoje que você precisa lançar no solo. Você tem a semente direita e a semente esquerda. Quando essa semente tem contato com o solo, ela traz frutificação sobre a tua vida. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Enquanto ela está em tua posse, ela não vai germinar, ela não vai frutificar. Mas quando ela tem contato com o solo, ela começa a frutificar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu relacionamento, no teu ministério. Aleluia, porque a semente para frutificar tem que ter contato com o solo, tem que ter contato com a terra fértil. Aleluia. Está esperando aqui para orar, porque neste mesmo ano Deus quer fazer coisas grandes sobre a tua casa. Aleluia. Eu não poderia pregar essa palavra sem falar de Cristo, porque toda a palavra do Antigo Testamento deve apontar a Cristo. Cristo disse: se um grão de trigo caindo no chão não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Jesus Cristo, aleluia, disse que se o trigo não morre, por que trigo, pastor? Porque ele disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Se este grão de trigo, pão, caindo no chão, não morre, porque tinha pessoas que não entendiam o propósito. Pensava que Jesus tinha que vir sentar numa cadeira, num trono e reinar. Mas ele disse: se esse grão não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morre, ele gera fruto. Deixa eu ver se tem fruto de Cristo aqui nessa noite.
Tem fruto de Cristo ali, tem fruto de Cristo lá, tem fruto de Cristo lá atrás, tem fruto de Cristo na porta, tem fruto de Cristo no altar, tem fruto de Cristo nos instrumentos, tem fruto de Cristo aqui neste ambiente, aleluia. Então fica com esta palavra nessa noite. Não permita que a dificuldade te faça descer ao Egito. Não permita, aleluia, que você venha beber a água da contenda em Ezequiel, porque o que Deus tem para a tua casa, para a tua família, é eu bote uma terra marcada, cheia de